Por que Deus permite o sofrimento? E quando você olha essa imagem de Jesus sofredor, você está olhando aqui nada menos do que o próprio Filho de Deus. Qual é o pai que deseja ver o filho sofrendo? Qual é o pai que deseja ver o filho passando pela cruz? E quando a gente fala de cruz, a gente vai ver aqui, a gente está falando de tantos tipos de sofrimentos. Olha o que diz a palavra, Gálatas 4:4. Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, submetida a uma lei, a fim de remir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Olha que esse sofrimento todo que o Senhor passou, foi para remir, e remir significa livrar, resgatar, libertar. O sofrimento de Jesus foi para nos livrar, para nos resgatar. O sofrimento dele foi para nos libertar. Naquela cruz, naquele sangue que foi derramado, todos aqueles que creem nele foram libertos de uma maldição que já vem lá de Adão e Eva, que era a maldição da morte eterna. E a Bíblia diz assim, por causa daquele sofrimento todo que ele passou, quem crê em mim não será condenado. Por quê? Porque se você crê, você já foi justificado naquela cruz. É por isso que Jesus diz para um bandido, para um ladrão, que acreditou nele naquela cruz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas não era um ladrão, padre. Não merecia pelo menos um sofrimento. Mas se ele acreditou, ele foi justificado, foi remido pelo sofrimento de Cristo. Sabe que quando a gente fala do sofrimento, a gente está falando de remissão. Em João 15, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: esse é o mandamento, amai uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizer aquilo que eu vos mando. Amai uns aos outros. O Senhor está dizendo assim que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo outro. Escute o que eu vou dizer. Às vezes você está gastando a vida pelas pessoas, quando Jesus ele deu a vida, e ele foi dando a vida não só na cruz, mas aos poucos. Porque eu vejo, por exemplo, tem mães aí que nem conseguem passar por todo o ciclo da vida com uma qualidade de vida. E ainda digo mais, tem mães que morrem, eu penso que às vezes até antes do projeto que Deus teria de vida, porque matar o outro não significa só você tirar a vida de uma hora para outra. Às vezes você pode ir matando aos poucos também. E a mãe vai gastando a vida pelo filho, pela filha, o pai vai fazendo isso com o trabalho para dar o melhor, né, pai? Talvez o filho hoje tenha faculdade porque você, hora extra, às vezes tem final de semana trabalhando, está gastando a vida pelo outro. Isso é um sofrimento por amor. O Senhor está dizendo que nós devemos amar uns aos outros no sentido de gastar a vida pelo outro, se for preciso. Então o sofrimento, ele é remissão. O sofrimento, ele salva o outro na remissão. É por isso que Deus permitiu que o próprio Filho morresse naquela cruz. Por que Deus permite o sofrimento? Aí você poderia dizer assim, padre, mas se Deus é amor, por que Deus permite o meu sofrimento? Além de ser remissão, a palavra de Deus chega a dizer assim, olha em Isaías 43:13, agindo eu, quem impedirá? Olha Deus dizendo, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode com Deus, Deus pode tudo. Ainda diz em Lucas 12:7, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Deus pode e Deus sabe tudo. Se Deus pode e Deus sabe tudo, por que Deus então não evita o meu sofrimento? Por que Deus então não tira essa cruz que eu estou carregando? Eu vou dar 2 motivos para você, além do sofrimento ser redentor. Escute o que o Padre está dizendo. Se o sofrimento livra, resgata, liberta, o sofrimento que você passa
Ele vai livrar, resgatar e libertar muitas pessoas da tua família. O sofrimento, às vezes, dos mais velhos, faz com que toda a família seja beneficiada com a graça. Porque a cruz tem esse objetivo de remir os pecados. Agora, Deus também, Ele autoriza o sofrimento por dois grandes motivos. Para testar e para amadurecer a nossa fé. Para testar e para amadurecer. Se a gente for ver na Bíblia, você vê exemplos claros de Deus testando e permitindo o sofrimento. Por exemplo, tem pessoas que estão vivendo aí a solidão, uma tristeza profunda. Você talvez esteja vivendo conflitos internos, dificuldade financeira, fraqueza, até a saúde. Padre, Deus pode estar me mantendo nesse problema que eu estou passando? Pode, filho. Pode, porque a única forma, às vezes, de Deus ganhar você é através do sofrimento. Como é que os mais velhos mesmo sempre dizem? Quem não vem a Deus por amor, vem pela dor. Até você, pai e mãe, comedor de arroz com feijão, pecador, pecadora que é, entende que se você não levar o filho a experimentar um pouco do sofrimento, talvez você não vai nem formar um bom filho, uma boa filha, você vai deformar ele. Porque o pai e a mãe que não põem o filho para pensar atrás da porta, e às vezes até chegar um pouco junto, ser firme mesmo. Eu quantas vezes? Não sei se eu seria hoje quem sou, se não fosse os meus pais, seu Elisete e a dona Marina, chegar junto ali. Nunca foi de graça. Agora a gente vai aprendendo. E quando Deus vai testando, Ele vai fazendo com que a gente amadureça. Perceba que nós temos aqui uma definição de mal pela teologia como a ausência de Deus. O mal para a teologia, ela é a ausência de Deus. Por exemplo, a escuridão. O que é a escuridão? A escuridão é a ausência da luz. O que é, por exemplo, o frio? A ausência do calor. Então, quando nós estamos experimentando mal, nós estamos experimentando, talvez, a ausência de Deus. Não é que Deus tira a mão de cima de nós, somos nós que saímos debaixo da mão dele. Nós, com a nossa liberdade, temos uma possibilidade enorme de produzirmos o mal, sairmos da presença de Deus. Escute o que o padre vai dizer. Eu não sei como que você está caminhando, se você está lado a lado com Deus, seguindo o que Ele diz na palavra. O mal que você está vivendo, às vezes, pode ser ausência de Deus. Sim, com mau uso da nossa liberdade, nós podemos produzir o que nós chamamos de mal. Então, o mal é meramente a ausência de Deus, assim como a escuridão é a ausência da luz. Sabe que nós, o tempo todo nós temos escolhas, nós tomamos decisões, e as nossas escolhas sempre elas vão gerar uma consequência muito grave. Dizem os estudiosos que 80% dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos, por causa das nossas más escolhas. Então tem pessoas aí que estão doentes, por exemplo, com câncer, mas passaram a vida inteira, às vezes usando coisas químicas como cigarro, bebendo demais, isso sem contar drogas e tantas coisas que hoje você sabe que é comum. Tem pessoas sofrendo consequências sérias de saúde, até por causa de estéticas aí, cirurgias que nem precisavam fazer. Então, primeiro, por que Deus permite o sofrimento? Deus permite o sofrimento porque Ele vai nos amadurecendo. Nós vamos aprendendo muito com o nosso sofrimento. O exemplo de Jó, que foi um exemplo onde Deus permitiu o sofrimento dele para testar a fé. Assim como Abraão. É ou não é verdade que é fácil a gente louvar a Deus, a gente agradecer a Deus, quando a gente tem saúde, dinheiro no bolso, quando Deus está abençoando a família toda? Deus quer ver até onde vai a fé de Jó. Então Deus permite com que Satanás comece a tirar dele, tirar saúde, tirar pessoas que ele ama, tirar bens materiais. Então veja, ele passou por uma crise afetiva, passou por uma crise financeira, ele passou pela crise da saúde, tudo. E Jó, sendo testado na fé, passou pelo teste.
Porque ele diz, se Deus deu, Deus pode tirar. Louvado seja Deus. Então Deus também testa a nossa fé, porque a nossa fé vai sendo purificada, transformada através do nosso sofrimento. Gente, quando a gente começa a entender por que Deus permite o sofrimento, nós vamos entendendo, Ele é redentor. Deus vai nos transformando, vai nos amadurecendo através do sofrimento, e através desse teste, Ele vai fazendo com que a gente vá buscando o que a gente chama de fé pura. Existe uma fé que nós chamamos de uma fé imprudente. Existe a fé pura. A fé imprudente, a fé inconsequente, é aquela pessoa que acredita, mas ela acredita em qualquer coisa. Tem gente, por exemplo, que acredita na fofoca dos outros. Tem gente que tinha uma fé tão imatura na pandemia, que ele foi para a praia, quando a gente estava no vermelho na pandemia, e ainda dizia, não, eu fui na fé. E tem muita gente que foi e não voltou, né? Foi na fé, pegou o vírus lá, e ainda às vezes culpou Deus. Não, Deus vai defender. Imagina se dentro da igreja a gente vai pegar esse vírus, e questionando a igreja, de não abrir as portas. A gente precisa cuidar, porque a tua fé ela precisa ser amadurecida. Deus testa a tua fé porque Ele quer uma fé pura. Em quem é que você crê? Tem gente que acredita mais na televisão do que naquilo que a igreja diz. Aparece lá uma denúncia do Papa, da igreja, tem gente que é capaz de abalar a fé. Tá vendo? Olha só o que apareceu lá. Cuidado com isso, filho. A gente precisa amadurecer mais a nossa fé. E Deus, Ele vai nos testando. Deus, Ele vai nos amadurecendo. Assim como a mãe e o pai faz com o filho, o Senhor também faz com cada um de nós. Por favor, eu quero pedir para você agora, talvez seja uma oração um pouco amarga, mas que você, como filho obediente, que você possa fazer uma oração comigo, pedindo para Deus, para que Deus possa mandar sofrimento, autorize Ele a mandar, desde que seja para que você um dia possa chegar na eternidade como Jesus chegou. Desde que seja para amadurecer, que Ele possa testar, que Ele possa mandar vir sofrimento. Mas só não me peça aqui para que Deus tire a tua cruz. Porque o que a Bíblia nos ensina? Não existe vitória sem cruz. Eu encerro inclusive com um versículo bíblico. Lucas 9:22. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas. É necessário que Ele seja levado à morte, mas ressuscitará no terceiro dia. E aí, versículo 23, em seguida disse, se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, se você quer vitória também como Jesus, que ressuscitou depois de participar daquele sofrimento todo, então renegue-se a si mesmo. Esqueça de que essa vida vai ser uma vida prazerosa, hein, filha? Hein, filha? Porque talvez você, Deus que me perdoe, está comendo o pão que o diabo passou. Parece que o mundo está caindo em cima da tua cabeça. Mas você tem fé. Você é uma pessoa que não vai desistir nunca. E Deus está olhando para você, sabendo que você está dia após dia mais perto da eternidade. Você está vencendo. Às vezes tem gente que vem para mim com uma depressão terrível. E dá a impressão que aquela pessoa está abandonada por Deus, porque a vida perdeu o sentido. Tem gente que já teve que enterrar a pessoa que ama. Tem gente que não é só por causa da pandemia. Está desempregado faz muito tempo, não vem dinheiro, não consegue nem pagar a conta. E aí diz, padre, eu não entendo, que vida de sofrimento é essa? E quando o padre fala de cruz, de renegar a si mesmo, tem gente que aceita o sofrimento. E quando a gente aceita o sofrimento, vamos e venhamos, não é só um ditado não, aceita que dói menos. A gente começa a sentir, parece que o cheirinho de eternidade, dizendo eu não vou esperar mais nada desse mundo. Ficar sorrindo nesse mundo, hein? Deus me perdoe dizer, quer sorrir bastante, filho?
Tem muitos meios aí que o mundo oferece para você rir, igual pro rir de Shrek. A bebida alcoólica faz rir, droga então. Você quer sorrir ou prefere a cruz? Você quer uma vida prazerosa? Aproveitar a vida? Ou viver a vida de fato conforme o Senhor pediu? Põe a mão nesse coração e reza assim comigo. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Não permita que eu me separe de vós. Não permita que eu me separe de vós. Porque hoje a tua cruz Porque hoje a tua cruz se tornou símbolo de vitória. se tornou símbolo de vitória. E se eu carrego a tua cruz, E se eu carrego a tua cruz, é porque ela é um troféu para nós cristãos. porque ela é um troféu para nós cristãos. Que o meu sofrimento Que o meu sofrimento possa ser redenção para minha família. que possa ser retenção para a minha família. Pode me amadurecer, Senhor. Pode me amadurecer, Senhor. Pode testar minha fé. Pode testar a minha fé, Senhor. Mas não me deixe perder a eternidade. Mas não me deixe perder a eternidade.